senescência, ela pode ser de dois tipos, né? Pode ser a senescência de um órgão ou de um tecido específico. No caso, essa morte celular programada, o exemplo que eu dei foi que quando uma planta está atacada por algum fator biótico, pode ser vírus, fungo, bactéria, ela reconhece o ataque dessa praga e ela pode ativar uma defesa intrínseca, por exemplo, o estresse antioxidante ou algum outro evento, né? E após acionar essa defesa específica e perceber que não vai ter como se defender, ela pode ativar a morte celular programada daquela célula, né? Se ela ativar a morte celular programada daquela célula, é como se ela tivesse finalizando aquela folha que está ali com todos os indivíduos dentro da folha. Então aí ativa a camada de abscisão, seria com o etileno, né? E a folha cai. Então nesse caso aí é um exemplo de senescência celular programada intrínseca de um tecido ou de uma célula individual de uma folha. Outro processo pode ser a senescência complexa, né, que seria a senescência global do organismo, que é a soja ou milho. Nesse caso, quando as plantas estão no estágio de reprodução, o reprodutivo, que ocorre a fecundação e a formação das vagens, né, no caso do fruto e da semente, elas vão ativar uma série de genes do núcleo, né, que contém enzimas hidrolíticas para quebrar proteínas, carboidratos, aminoácidos, ou seja, degradar toda a sua estrutura celular. E aí, nesse caso, é um processo programado geneticamente a nível de planta inteira. Não seria a nível de célula única, tá? Então, a morte celular programada, ou MCP, é um tipo de senescência específico, né? Intrínseco. A senescência global, a planta inteira, é uma senescência programada que depende da espécie. E o nosso último slide seria esse aqui que a gente falou lá na primeira aula, né, na primeira slide da aula, que todas essas respostas da planta, gente, ela não é uma resposta comum, né, que vai ser intrínseca em função do metabolismo, mas que ela depende também da interação da planta com o ambiente. Então, quando eu falo de estresse, não é somente o estresse biótico, né? Falta de água, excesso de luz, umidade e tal, mas também os estresses abióticos. Todos esses fatores, quando chegam no indivíduo, no vegetal, eles têm que ser percebidos, né? Tem que haver sinalização para defesa e resposta. O tipo de resposta, se vai persistir o organismo ou não, depende da idade da folha e do tipo de planta. E aí você pode imaginar, né? Então, se depende da idade da folha e da planta, então a intensidade também do estresse vai gerar uma resposta distinta, que pode levar à senescência ou não daquele sistema. Fechou? Pronto, aqui eu finalizo a nossa aula de crescimento e desenvolvimento.